Você lembra que mais cedo eu falei com a Mirelle, falei sobre o caso das mortes nas UTIs de um hospital particular aqui de Brasília, e ela tá de volta aqui comigo para discutir esse caso. Mirelle, tem 2 pontos aí que eu quero discutir com você. Primeiro, que a polícia acredita que, de fato, só os 3 estão envolvidos, o que, de certa forma, para a população do Distrito Federal é um alívio. E também que há a possibilidade, sim, de outros casos. Essa ideia da investigação está sendo levada muito a sério, né? Isso, exatamente. O que acontece, Rafa? A polícia, inicialmente, assim quando ela começou a pegar todas essas informações com o Hospital Anchieta, ela elencou ali diversos profissionais, principalmente com base nos plantões em que ocorreram essas mortes, e começou a fazer alguns levantamentos ali e investigar alguns outros profissionais, além dos 3 que já estão presos. Só que eu conversei com uma fonte da Polícia Civil do Distrito Federal que está aí envolvido nessa investigação, e essa fonte confirmou que, até o momento, apenas esses 3 que já foram presos têm ligação direta com essas mortes e que eles não trabalham, até o momento, também com outros profissionais, com outros suspeitos. Então, a Polícia Civil agora, ela tenta descobrir, a pergunta que não quer calar mesmo, a motivação. O que motivou esse grupo, esses técnicos em enfermagem, a cometer esse ato tão cruel? Mas a polícia também depende de alguns laudos, estão sendo elaborados aí pelo menos 20 laudos, para entender se tem mais vítimas. O acesso ao celular desses investigados também pode, porventura, indicar novos suspeitos, mas isso dependeria de uma investigação também complementar a esses dados que vão ser extraídos aí dos celulares. Então, a polícia está levando esse caso aí com muito cuidado, muita cautela, até para não expor pessoas de forma indevida, né? O hospital aí, ele já se manifestou por diversas vezes, informando que eles que acionaram a polícia, eles identificaram esse comportamento aí estranho dos técnicos e acionaram a polícia conseguiu confirmar que pelo menos esses 3, né, estão diretamente envolvidos, estariam diretamente envolvidos com essas mortes, e descartou a participação de outras pessoas. Então, de fato, é um caso que traz aí um pouco, eu não sei nem se a gente, né, pode usar isso, mas acredito que sim, pelo menos um alívio, porque esses profissionais, né, essas pessoas estão fora dos atendimentos, estão presas, e aí vão também ter a oportunidade de apresentar suas defesas e o processo seguir o trâmite normal. Isso eu discuti ontem com a Letícia Guedes, que é repórter da sua coluna, que casos que envolvem questões de saúde, envolvendo hospitais particulares e provavelmente, de acordo com a polícia, pode até haver em hospitais públicos, isso pode causar um pânico na população. Então, assim, eu ontem agradeci e parabenizei o trabalho da Polícia Civil, volto a parabenizar o trabalho da Polícia Civil, que de fato tem trazido muitas informações, mas ao mesmo tempo tem tido essa cautela. Também parabenizo, obviamente, o seu trabalho que está fazendo na coluna, trazendo essas informações, porque é isso, apesar dessa possibilidade de um pânico, a gente não pode deixar de falar, é um caso gravíssimo, estarrecedor. Toda vez que eu converso com você aqui, a gente fica nessa sensação. E eu queria, na verdade, uma dúvida, se você, no seu contato com a polícia, se eles acreditam que o Marcos Vinícius Silva Barbosa de Andrade, que é o único homem desse trio, se a polícia acredita que ele possa ser o chefe dessas 3 pessoas. Pergunto isso porque hoje, o repórter Felipe Machado, ele fez uma matéria na nossa editoria de Distrito Federal, em que diz que uma das técnicas alegou ter ficado sem jeito de confrontar o Marcos após as mortes. Essa está sendo o argumento dela para ter participado desses atos aí de crimes. Era o primeiro emprego dela. Ela disse que, inclusive, podia ter avisado, mas não o fez. Mas, de acordo com as investigações da polícia, eles podem enxergar o Marcos como sendo aí o líder desse trio? Sim, a polícia, ela aponta o Marcos como o mentor. Ele teria sido responsável
por executar. Inclusive, essa substância que foi injetada aí na veia dos pacientes foi injetada pelo Marcos, e essas duas teriam conhecimento das atitudes dele, mas encobriram. Inclusive, uma delas chegou até mesmo a ficar observando ali o monitor, né, que faz a questão cardíaca ali do paciente zerar. Então, assim, é um trio que ele, segundo a polícia, é um trio que agiu de forma muito fria, mas que seria, quem teria organizado tudo seria o Marcos. Essa funcionária, essa técnica de enfermagem, ela trabalhava no hospital há 5 meses. E ela seria treinada pelo Marcos. Treinada, assim, para fazer as atividades regulares da UTI. Só que ele acabou treinando e colocando ali ela como comparsa num crime bárbaro. E eu acho que eu esqueci de responder a sua primeira pergunta também. A polícia, claro, ela investiga outras mortes. É possível que tenha aí pelo menos mais 2 mortes que podem ter sido causadas por esse grupo, mas a identidade dessas vítimas, né, também para preservar a família, porque algumas famílias deram entrevista para a gente e falaram, vive o luto 2 vezes, né? Então isso é muito forte, acaba envolvendo ali questões graves, então a polícia ela tem tido esse cuidado para divulgar as informações confirmadas. Tanto que essa operação ela foi deflagrada, a primeira fase em 11 de janeiro, e depois teve uma segunda fase, dia 15 de janeiro, mas a polícia optou por divulgar toda essa história apenas agora, né, na segunda-feira. E trazendo aqui também informação da sua coluna, né? Porque a polícia está investigando todas as mortes que aconteceram no Hospital Anchieta durante o período em que esse trio trabalhou lá. Ou seja, fazendo análise detalhada, cada uma das mortes, por suspeita de possibilidade deles terem participado de outras mortes. Esse é o cuidado, é analisar todas as mortes, independentemente do contato desses profissionais ou não, até porque eles usavam nomes de outros profissionais de saúde, eles pegavam nome de médico, às vezes médico que nem trabalhava mais no hospital, eles usaram no prontuário. Então, a polícia está fazendo essa investigação detalhada. E só queria voltar um pouquinho ao caso da Marcela Camille Alves da Silva, que é uma das envolvidas, essa que está aqui atrás de mim. Essa é a Marcela Camille Alves da Silva, que eu falei que ela alega que teve medo de confrontar o Marcelo, né, o Marcos Vinícius, perdão. Ela teve medo de confrontá-lo. Oi? Tá aqui, ó. Vamos botar então o rosto dela. E aí ajuda, então. A Marcela alega, né, que teve medo de confrontar. Como a Mirelle disse, o Marcos era o professor dela, era quem estava ensinando ali os trabalhos. Porém, essa aqui é a parte da matéria que eu vou voltar para vocês, tá? Isso é importante. Apesar disso, o inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal aponta que a Marcela e Camila parecia ter prazer ao assistir os crimes. Tanto que as imagens obtidas pelo Metrópolis mostram que ela manuseou a substância, como disse a Mirelle. Ou seja, é difícil até para a polícia investigar um caso desse. Por que isso? Agora são 3 pessoas tentando se defender, mas há esse lado vil, é uma vilanesa que, como a gente discutiu isso na segunda-feira, eu e você, né? Do quão a polícia se assustou com a frieza dessas 3 pessoas. Sim, é um caso muito chocante, que revela, né, um lado muito sombrio de pessoas que deveriam cuidar e salvar vidas. Eles deveriam estar ali trabalhando para salvar a vida daquelas pessoas e não executar, assassinar aquelas pessoas. Então, é um caso extremamente cruel, né, que choca mesmo, e que remete também a um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1999. Era um técnico em enfermagem também, só que na época o cargo era conhecido como auxiliar de enfermagem, e ele também matou diversas pessoas num hospital lá do Rio de Janeiro. Inclusive, essa técnica de investigação que está sendo usada aqui pela Polícia Civil do Distrito Federal, de cruzar os dados das mortes ocorridas nos plantões, foi a mesma coisa que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez quando eles investigaram. Eu não vou lembrar aqui o nome do técnico agora, mas ele era conhecido como o Anjo da Morte,
porque toda vez que esse homem estava de plantão no hospital do Rio de Janeiro, as mortes triplicavam. Então, esse tipo de informação é crucial para a polícia para conseguir rastrear como que era o comportamento desses profissionais no hospital. No fim das contas, esse caso do Anjo da Morte, a polícia, no fim da investigação, descobriu que, na verdade, ele estava associado ali a funerárias, então tinha uma máfia que ganhava muito dinheiro com isso, com essa prática criminosa. Porém, no caso aqui do Distrito Federal, ainda não tem nenhum indício de que tenha sido motivado por dinheiro. O que torna o caso, assim, ainda mais complexo e estranho, né? Vou pedir para o pessoal colocar no telão a matéria que a Mirelle está citando. Ela trouxe na coluna dela que assassinatos em UTI no DF faz o país relembrar o Anjo da Morte. É esse caso que a Mirelle acabou de citar. O nome do técnico em enfermagem era Edson Isidoro Guimarães. Ele ficou conhecido, então, como Anjo da Morte. Vou levar aqui um pouco a matéria para que a gente saiba o que é que aconteceu. Ó. Esse método de investigação não é novo, que é o que a Mirelle acabou de dizer. Ajudou a desvendar, então, em 99, que aconteceu esse caso em que o Anjo da Morte causava esses crimes dentro do hospital, né, nessa associação com funerárias. E quando você falou em associação financeira, me lembrou também a máfia das próteses, que nós já conversamos aqui, em que médicos e outros profissionais de saúde amputavam pacientes para poder vender próteses. Enfim, é muito complicado quando a gente fala de saúde, porque a gente se entrega. Médico é aquela instituição, a gente sabe que o Brasil ainda é um país que trata a medicina como algo realmente quase divino. E quando a gente fala de medicina, não estou falando só do médico, estou falando dos enfermeiros também, técnicos, inclusive. Lembrar sempre, gente, quando estamos tratando desse assunto aqui, não estamos demonizando por nada a profissão. Inclusive, né, o que seria da gente, o que seria desse país se não houvesse técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos na linha de frente da Covid, por exemplo. Mas é impossível que a gente não discuta um caso como esse, que é um crime que está chocando o país inteiro, né, Mirelle? Sim, e eu acredito que, assim, é uma minoria, realmente é um grupo muito pequeno. E eu acredito que eles nem possam ser chamados de profissionais da saúde. Sim. Então, na verdade, se a investigação confirmar tudo isso, que eles fizeram tudo isso, na verdade são criminosos que se infiltraram na área da saúde, porque chamar essas pessoas de profissionais da saúde é até uma ofensa contra toda uma categoria que realmente dá a vida ali, que se esforça para salvar vidas. Mirelle, muito obrigado. Infelizmente, acredito que você vai voltar aqui no Contexto para a gente trazer mais detalhes sobre esse assunto. Mas, claro, qualquer novidade, acesse a coluna Mirelle Pinheiro no metrópolis.com.